Se no passado as rivalidades durante a Guerra Fria eram rivalidades bélicas, hoje essa rivalidade também assume o contorno econômico. A realidade é que o livre comércio hoje está morrendo, né? Olá, eu sou a Priscila Yasbeck e este é mais um episódio do Esfera Cast. E o convidado de hoje é Roberto Azevedo, presidente global de operações da Ambipar. Roberto, muito obrigada pela participação no Esfera Cast. Queria falar um pouco sobre o seu retrospecto dentro da Organização Mundial do Comércio, o senhor que foi ex-diretor-geral, no momento em que as instituições multilaterais passam por uma grande crise e muitos questionamentos. Como o senhor vê o papel dessas instituições hoje? O senhor acha que elas ainda cumprem um papel importante na ordem global? Sem dúvida. Eu acho que é um momento difícil, você falou muito bem, é um momento em que o multilateralismo, né, uma entidade quase que supranacional, é sempre desafiada, num momento em que o nacionalismo é muito valorizado, em que a ambição, a possibilidade, a aspiração de coordenar com outros, de coordenar internacionalmente, está muito prejudicado, está muito vulnerável nesse momento. Mas essas instituições, elas dão um norte, elas orientam ainda. No próprio caso da OMC, você tem centenas de páginas de acordos que ainda dão para os países uma certa orientação de como se proceder na implementação de políticas públicas, na condução do seu comércio exterior. E essas coisas, ainda que estejam agora, neste momento, com dificuldade, por exemplo, de enforcement, né, porque o mecanismo de solução de controvérsias está paralisado, basicamente, na OMC, ou funcionando muito mal, ainda assim os países usam aquele arcabouço jurídico para nortear as suas ações. E isso tem um valor inestimável nesses momentos. E como o senhor vê a guerra comercial entre China e Estados Unidos, agora também entre China e Europa? A Europa acabou de avançar para aumentar a tarifa sobre os carros elétricos chineses. O senhor vê isso como um retrocesso ou como um caminho natural? Eu acho que é um desdobramento natural, não necessariamente um caminho natural, mas um desdobramento natural. Por que isso? Porque a China é uma inovadora. A China ela introduz rupturas na economia global muito importantes. E associa essas rupturas econômicas com um modelo político que é sui generis, né? Muito diferente do modelo ocidental. Então, se no passado as rivalidades durante a Guerra Fria eram rivalidades bélicas, né? Hoje essa rivalidade também assume o contorno econômico. E isso não acontece por acaso, né? Dentro dos próprios Estados Unidos é uma convergência de opiniões em todos os setores. Você pode falar com republicano, com democrata, ou independente, com quem quer que você fale, a China é entendida como o grande desafiante da hegemonia americana na economia e na política global. E isso, evidentemente, gera atritos, gera conflitos. Além disso, a China está exercendo um papel de muita influência na transição para a economia verde, né? É a maior fabricante de baterias do mundo, quase tem um monopólio de terras raras hoje, que estão em território chinês. Tudo isso cria atritos, cria desconfianças, polêmicas e reações comerciais como as que você citou. Um outro assunto também em voga nesse momento, por causa das eleições americanas, é o NAFTA. E existe uma percepção, inclusive, de eleitores democratas de que o Partido Democrata não está próximo do trabalhador, justamente por causa desse acordo que fez com que muitas empresas deixassem os Estados Unidos, muitas indústrias, e fossem para o México em busca de mão de obra mais barata. Como fazer essa globalização e esses acordos de forma que os países não percam empregos e o comércio flua sem trazer consequências danosas para a economia? Os países, quando fazem acordos de livre comércio ou de integração econômica, eles não necessariamente fazem os países, as nações, perderem empregos.
eles perdem alguns empregos em setores que são mais vulneráveis ou setores que estão defasados, estão ultrapassados, subinvestidos, mas eles ganham empregos em outros setores. Só que os setores que perdem emprego são os setores mais vocais, os que reclamam mais, os que fazem mais barulho, né? Os que ganham emprego não estão muito preocupados, portanto, estão quietos, não fazem muita marola, né? Mas a lógica desses acordos é de que há um equilíbrio de ganhos e de perdas. Falar que os Estados Unidos, por exemplo, não se beneficiaram do antigo NAFTA, hoje é o SMCA, né, como eles chamam, eu acho que é uma simplificação que não é razoável. Os americanos ganharam muitos empregos e viabilizaram plataformas de exportação dos Estados Unidos a partir de insumos e de componentes que vêm do México, que vêm do Canadá, e que abastece a indústria americana para fazer a sua produção, né, para abastecimento local, exportação, etc. Então, a gente tem que evitar uma análise muito simplista. A realidade é que o livre comércio hoje está morrendo, né? A ideia de você ter uma plataforma de produção completamente aberta para os insumos externos, essa é uma ideia que hoje tem que subir ladeira acima, né? A tendência é querer fazer toda a cadeia produtiva dentro do país, de uma maneira quase que autossuficiente. Esse é um problema. Primeiro, porque é inviável, né? Na maioria das vezes é inviável. Segundo, porque encarece. Quem vai pagar o preço disso é o consumidor, né? Isso tem um impacto político grande também. Mas a realidade é que a lógica das políticas públicas mundiais hoje tendem a seguir esse modelo de busca da autossuficiência e do nacionalismo. A pandemia e também alguns conflitos, como o conflito no leste europeu, também conflito no Oriente Médio, trouxeram a visão de que é preciso diversificar, né, as opções do comércio global e que um país que fica muito dependente da energia de um determinado país pode, eventualmente, acabar sendo prejudicado numa situação de conflito, como a gente viu na Ucrânia e também agora está vendo no Oriente Médio com as tensões subindo. Como os países devem enxergar essa nova ordem global e qual seria uma solução em termos de diversificação, já que o senhor falou que a solução não seria internalizar toda a produção? A lógica, na minha opinião, deveria ser a de diversificação de suprimento e não de tentar trazer a cadeia de suprimentos para dentro do seu território. É verdade que tensões geopolíticas, às vezes até catástrofes climáticas, elas podem afetar a cadeia de produção. E se você é dependente de uma única fonte de suprimento, isso pode trazer transtornos sérios para a sua cadeia de produção. Então, a lógica hoje no mundo deveria ser, e muitos países já estão fazendo isso, é a de diversificar. As empresas estão fazendo isso, estão diversificando as suas fontes de suprimento, trazendo os insumos de várias geografias para poder mitigar um pouco a dependência de uma única fonte. Roberto, agora saindo do âmbito da diplomacia internacional, o senhor, depois do teu cargo na Organização Mundial do Comércio, assumiu a vice-presidência da PepsiCo, também agora recentemente começou a trabalhar com a Ambipar. Gostaria de saber como que é o Roberto dentro desse ambiente de negócios e como que você vai trazer essa tua bagagem de comércio internacional para a Ambipar. Quando eu saí da OMC, eu já tinha muito claro para mim que eu queria continuar trabalhando com a área de sustentabilidade. Porque eu via a agenda, era uma agenda muito óbvia, muito clara, de que era irreversível, né, que o mundo ia caminhar no sentido da sustentabilidade, as empresas, os países todos. Então eu disse, eu quero continuar fazendo isso. Na PepsiCo, uma boa parte das minhas funções como vice-presidente global de assuntos corporativos era a sustentabilidade, programa de sustentabilidade, né? Na Ambipar, pelo próprio DNA da empresa, pela própria natureza das atividades da empresa, a ideia de sustentabilidade e de transição para uma economia verde é o centro, é o foco, é a estratégia, é a razão de vida da própria empresa, então faz todo sentido. E o senhor considera que o Brasil, globalmente, pode ser visto como uma potência ambiental? Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Pelos recursos naturais,
pela cobertura verde, seja de floresta, seja de agricultura. Nós temos uma disponibilidade de vento, de sol, de recursos hídricos. É o maior manancial de recursos hídricos do mundo, né? O Brasil, pouca gente sabe disso. E essas coisas oferecem uma plataforma extraordinária para o país se posicionar como um grande ator, um grande player no suprimento de energia renovável para o mundo. E quais são os gargalos que o senhor enxerga, então, nesse sentido? Que não são gargalos apenas do Brasil. O mundo inteiro está tentando entender qual é a política pública que vai viabilizar, por exemplo, o combustível de aviação sustentável, ou o biometano, o hidrogênio verde. Ninguém ainda conseguiu no mundo a mágica de ter aquela política pública ideal. Eu acho que o Brasil vai ter que encontrar o seu também, de acordo com sua realidade. Tá certo. Roberto, chegamos ao nosso minuto final. Eu vou fazer as 5 perguntas que são padrão para todos os nossos entrevistados e você vai ter 1 minuto para responder. Primeira pergunta: qual característica sua te fez chegar onde o senhor está hoje profissionalmente? Acho que procurar entender os outros e criar espaços para diálogo. O que você faria diferente na sua carreira? Eu seria ainda mais atento, escutando mais do que falando. Se o senhor fosse presidente, tivesse poder nas mãos, qual lei sancionaria amanhã? As pessoas são obrigadas a ouvir as outras e a tentar entender. Qual o principal desafio do Brasil hoje? Despolarizar. Quem é a figura brasileira que mais te inspira e por quê? Eu acho que o Brasil não precisa de uma figura humana. Eu acho que o Brasil precisa de uma inspiração. Aí a bandeira do Brasil, mas até a bandeira hoje está sendo polarizada também, ousada politicamente, mas eu acho que o sentido de pátria, o sentido de uma nação, de unidade de país, eu acho que isso é o que eu acho que o Brasil precisa hoje.